Salve, salve rapaziada, como é que estamos? Meu nome é Digo Black e este é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente separou umas histórias muito curiosas aqui. Separou 5 histórias de animais que mudaram a vida de alguém ou de muitas pessoas, tá ligado? 5 animais que marcaram a história humana, tá ligado? Então senta aí na cadeira, ouve essa história porque tá muito legal. Mas antes disso, deixa o seu like, ativa as notificações e espalha o Espalhável pra todo mundo, tá ligado? Estamos com a meta aí de bater 150 mil inscritos e confio em vocês. Então, bora pra história. Então aqui na nossa quinta posição a gente colocou a Smoke, que é a Yorkshire ali que salvou 250 vidas. Mas por que isso? A Smoke ali, ela foi uma cachorrinha da raça Yorkshire encontrada em 1944. Isso era o quê? Durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi encontrada pelo soldado americano abandonada em uma trincheira lá na Nova Guiné. Então primeiramente os soldados ali pensavam que ela poderia pertencer a algum japonês. Então eles pegaram ela e levaram até o alojamento deles lá, até o acampamento, e começaram a dar códigos, palavras, né, tipo comandos em japonês, e ela não atendia, e também não atendia comandos em inglês. Mas o que deixa mais curioso essa história é que o soldado que encontrou ali a Smoke, ele era muito viciado em jogos, e o que aconteceu? Ele acabou vendendo essa cachorra para um outro soldado chamado William Wayne, que no caso pagou ali pro soldado continuar o seu jogo, então recebeu ali uma amiguinha nova, que era a Smoke. Então com isso ali a Smoke passou a acompanhar o Wayne em todas as missões que havia, e com isso tendo bastante destaque, onde inclusive durante um conflito ali com os japoneses, o campo de aviação aliado no Golfo de Lingayen, ali em Luzon, foi atacado pelos japoneses e isso afetou a comunicação. Então os soldados americanos ali precisavam urgentemente que as linhas telefônicas voltassem a funcionar, tá ligado? E eles só fariam funcionar as linhas telefônicas de novo através de uma linha telefônica que se estendia por 21 metros de profundidade. O tubo onde passava os cabos ali da linha telefônica tinha apenas 20 centímetros de diâmetro, e a única forma ali de passar os cabos seria manualmente. Os soldados até conseguiriam fazer aquilo, mas aí eles teriam que cavar várias trincheiras, o que deixaria eles expostos aos rivais, né? Então com isso, o Wayne ali pegou a Smoke e foi até o outro lado, né, da extensão ali do cabo, e começou a estimular ela para atravessar o cabo e eles conseguirem realmente passar os cabos por dentro do tubo. Então eles pegaram os cabos, amarraram ali na coleira da Smoke e ela conseguiu atravessar todas as linhas telefônicas para poder salvar ali os soldados. E inclusive ela salvou 250 soldados e 40 aviões naquele dia. Então realmente salvou todo ali um pelotão. Mas não parou por aí os feitos da Smoke, porque o Wayne ali, que era o dono dela, acabou pegando dengue e foi enviado para a estação hospitalar, onde ele ficou internado. Lá a Smoke, ela foi levada ali para visitar o dono dela, e ela ficava ali ajudando ele na recuperação. Isso então as enfermeiras ali acharam muito bom a participação da Smoke no tratamento do Wayne e tudo mais, e ela começou a participar no tratamento de outros pacientes. Então a Smoke ali foi o caso de o primeiro animal a participar de terapia na história da humanidade. A Smoke faleceu aos 14 anos de idade, isso em 2005, e uma escultura em sua homenagem foi feita e instalada no local onde ela foi enterrada. O seu dono, William Wayne, veio a falecer em abril de 2021 aos 99 anos. Na quarta posição a gente colocou a Marjorie, a cachorrinha que ajudou o combate à diabetes. A diabetes a gente sabe aí que é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo, né? E inclusive são 463 milhões de pessoas que sofrem dessa doença. A minha avó inclusive era uma pessoa que era portadora de diabetes, né? Eu vi muitos anos ela usar insulina, ela tem que tomar remédio por causa do açúcar baixo ou do açúcar alto e tudo mais. E é algo assim que realmente preocupa muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que não conseguem, né, ter uma vida normal e uma vida tipo que possa comer coisas que outras pessoas normais consigam comer. A diabetes, para quem não sabe, é uma doença caracterizada pela dificuldade em metabolizar lipídios, proteínas e carboidratos, por conta de uma menor secreção de um hormônio produzido pelo pâncreas chamado insulina. A principal condição gerada pela doença é a hiperglicemia, ou seja, a elevação de açúcar no sangue. Mas hoje em dia, a condição de vida para os portadores da doença é muito melhor do que ao longo da história. E como vocês podem ver, né, hoje em dia tem muito mais coisas, tem muito mais remédios, tem muito mais até acessórios, né, que ajudam as pessoas que têm diabetes poder viver tranquilo, né? Tem aquelas seringas já que são mais, como pode dizer, mais eficazes, não agride tanto a pele da pessoa, né? Porque eu lembro que a minha avó, quando ela fazia insulina com umas agulhas antigamente, né, ela ficava com bastante furinho na perna, bastante furinho no braço, tá ligado? E também é algo que há muito tempo já vem sendo registrado que ocorre no mundo, pois desde o Egito Antigo, né,
pouco mais de 1550 anos antes de Cristo já havia registros dessa doença, né, do diabetes. E até então, o início do século XX, a perspectiva de vida de pessoas que portavam, né, diabetes era de no máximo 12 meses. Então as pessoas realmente morriam muito rápido quem tinha diabetes. E nessa época as pessoas morriam porque não tinha nenhum tratamento concreto. Então isso mudou ali a partir de 1920, quando um jovem cirurgião chamado Frederick Bade fez uma anotação muito importante, que ele começou a estudar ali e desenvolver como poderia ser feito um remédio para poder tratar diabetes. Então com isso ele mostrou ali a sua anotação para o professor John McLeod, que era o chefe ali do departamento de fisiologia, e ele então cedeu ali o laboratório para o Bate para que ele pudesse ali desenvolver então o tal do medicamento. Então, além de ceder o laboratório, ele também cedeu ali o seu ajudante, o Charles Best, que foi o principal auxiliar ali para ajudar o Bate a conseguir concluir os seus estudos. Mas então você deve estar se perguntando, tá, mas onde que entra a Marjorie, a cachorrinha nessa situação? Então, é aqui mesmo. O experimento que o Bate, né, consistia para poder fazer ali o medicamento era tornar cães diabéticos através de uma cirurgia de remoção dos seus pâncreas, tá ligado? Então, quando eles removiam os seus pâncreas, eles começavam a tratar esses animais com a insulina. A Marjorie foi, então, um desses cães. Ela foi operada ali em novembro de 1921 e, como esperado, né, que após ser retirada ali o seu pâncreas, ela começou a desenvolver o diabetes. Então, a partir daí, ela começou a ser tratado com o extrato pancreático, que era ali a solução que o Bate tinha achado para poder tratar o diabetes. A Marjorie foi o 33º cão a participar ali do estudo comandado pelo Freud e ela foi o maior sucesso entre eles. Ela viveu por exatos 70 dias recebendo ali doses diárias de insulina, mas infelizmente ela precisou ali ser sacrificada, mesmo que a diabetes foi controlada, mas isso foi por causa que o Bate ele tinha outras pesquisas para ser feita, tinha outros interesses para ter prioridades, para ter foco ali, então por isso que ele teve que sacrificar ela. Pô, é triste saber, né, que eles tiveram que sacrificar a cachorrinha deste modo, né, e ela ter passado por todo essa... Porque, tipo, mano, imagina, tu vai lá e te retiram o pâncreas, tá ligado? Pra poder te tratar e fazer um medicamento. Então isso é algo meio ruim pra se fazer com um animal, tá ligado? Mas apesar disso, o esforço aí da Marjorie não foi em vão, porque isso fez com que eles realmente conseguissem desenvolver a insulina. O primeiro ser humano ali a ser tratado com a insulina foi o adolescente canadense chamado Leonard Thompson. Ele era um adolescente ali de 14 anos e recebeu a sua primeira injeção em 1922. Ele conseguiu viver bem ali com o tratamento até os seus 27 anos de idade. Então, o que antes a perspectiva de vida era de 12 meses, eles já conseguiram ampliar ali para 27 anos de idade. Ele, porém, acabou falecendo ali depois devido a uma pneumonia, mas as injeções ajudaram inúmeros pacientes que antes sofriam da diabetes e achavam que já teriam ali o fim trágico, né? Conseguiu aí lhe dar ainda mais perspectiva de vida e mais vontade de viver dessas pessoas. Hoje em dia, a qualidade de vida dessas pessoas é muito melhor, né? Porque elas conseguem, às vezes, fazer muitas coisas, como exercícios, como ter uma vida social normal, conseguir ter a insulina. Na nossa terceira posição, a gente colocou o primeiro clone de cachorro do mundo. Até 2005, a ciência já havia clonado cavalos, ovelhas, camundongos, gansos, porcos, coelhos, gatos, mulas, ratos, até um boi selvagem de ano eles clonaram, mas o cachorro até então não era clonado. Mas isso, no caso, não foi por acaso, porque segundo os cientistas, clonar cães não é uma tarefa muito fácil. Isso porque as cadelas, elas costumam produzir muitos óvulos, que ainda não estão prontos para gerar os filhotes. Então, os ovos imaturos entram dentro de um duto especial onde eles amadurecem por 2 ou 3 dias e mesmo assim a taxa de sucesso de clonagem não é muito alta. Então com isso o que os estudiosos fizeram? Eles pegaram vários embriões, né? No caso eles pegaram 1095 embriões e foram transferindo para 123 mães, o que dá mais ou menos acho que 7 ou 8 embriões para cada fêmea, né? Então esses embriões resultou no caso de 3 gestações, apenas 3 gestações. Imagina, 1095 embriões geraram só 3 gestações. E dessas 3 gestações, apenas 2 foram bem-sucedidas. E 2 que eu digo bem-sucedidas é que teve ali o nascimento, né? Porém, a única que sobreviveu foi o Snoopy, que eles intitularam de Snoopy. Porque o primeiro filhote, chamado de NT2, morreu de pneumonia 22 dias após seu nascimento. Para clonar ali o Snoopy, os pesquisadores utilizaram a mesma genética que permitiu a clonagem da ovelha Dolly. E a equipe, né, de 45 cientistas responsáveis pela clonagem foi liderada ali pelo biomédico Juan Russo.
Sum. O nome Snoopy vem das iniciais de Seoul Nation University Pup, que seria ali no caso a universidade onde ocorreu todo o processo de clonagem, né? O Snoopy então viveu nos campos da universidade até os 10 anos de idade, quando morreu de câncer. Mas antes de falecer, eles coletaram a amostra do Snoopy e com o esperma dele foi usado para inseminar outras duas fêmeas, e o resultado foi o nascimento de 9 filhotes em 2008. E é isso mesmo que tu tá pensando, Lucão. Eles fizeram clone dos clones, então não foi só o primeiro clone de cachorro do mundo. Eles já fizeram o primeiro clone de cachorro do mundo. Na nossa segunda posição, a gente colocou um animal que salvou a taça Jules Rimet. Tu conhece essa história, Lucão? Não conheço, Diego. Não conhece? Então, o cachorrinho chamado Pickles foi um Border Collie que ficou muito conhecido na Inglaterra lá nos anos 90, tá ligado? Isso porque ele encontrou nada mais, nada menos que a taça Jules Rimet, que era a taça ali que era entregue pros vencedores da Copa do Mundo até 1970. Essa taça, ela foi roubada em março de 1966, quando estava em exposição ali na cidade de Londres. E então, com o passar do dia, né, com as investigações de toda a polícia de Londres e tudo mais, a taça só foi encontrada depois, quando o Pickles e o seu dono, né, o David Colbert, tava passeando com o Pickles ali numa praça, nas ruas ali, e o Pickles farejou a taça entre os arbustos, tá ligado? Ele achou algo estranho, ele apontou ali pro seu dono que encontrou a taça ali enrolada em jornais. E então isso tornou o Pickles ali uma celebridade na cidade, porque ele ainda participou de filmes, participou de programas, ele foi tão bem reconhecido pelo bagulho que ele até ganhou 1 ano de comida de graça, tá ligado? Então, tipo, foi algo que realmente chamou muita atenção pro cachorro ter encontrado a taça da Copa do Mundo. Porém, após 1 ano da fama ali do Pickles, né, ele acabou tendo um fim trágico, porque ele estava correndo atrás de um gato, né, e morreu sufocado pela coleira, né, que enroscou em um galho. Então, tipo, realmente ele teve um fim trágico, o nosso herói Pickles. Mas o seu dono, David, fez uma homenagem ao Pickles, né, ele foi internado no jardim da casa, no terreno onde o seu dono comprou ali com o dinheiro que ele ganhou com a façanha de ter encontrado a taça do mundo. E, inclusive, na lápide dele lá tá escrito Pickles Defender of the Cup. O colar do Pickles foi doado por National Football Museum em Manchester, onde ele está até hoje em exposição. Inclusive, se você quiser ver lá, ele vai estar lá em exposição e para você saber essa história. Mas essa não foi a primeira vez que a taça foi roubada, né? Inclusive, essa foi a primeira vez, porque a segunda aconteceu no Brasil, e inclusive aconteceu depois, né, da Copa de 70, e isso aconteceu em 1983. E se você quiser saber mais sobre essa história, a gente tem um vídeo lá no Planeta Novo que fala exatamente, contando detalhes sobre essa história. E na nossa primeira posição, a gente colocou a primeira cachorra astronauta da Terra. E isso eu acho que não é novidade pra ninguém, que todo mundo conhece a história da Laika, né? Mas pra você que não conhece a história da Laika, a Laika, ela foi uma cachorra espacial soviética que se tornou um dos primeiros animais a ser lançado no espaço e também primeiro a orbitar a Terra. A Laika, ela era uma vira-lata ali das ruas de Moscou, que foi selecionada para ser ocupante da Sputnik 2, que era uma nave espacial soviética, que na época lá da corrida espacial, a Sputnik, e eu não lembro como é que era o nome dos Estados Unidos, mas tinha lá no Apollo, acho que era. A Apollo e a Sputnik estavam naquela briga de quem que ia mandar os primeiros satélites, quem que ia mandar os primeiros homens na Lua e tudo mais. E a Laika ajudou bastante para esse experimento, porque na época não se saberia como um passageiro poderia sobreviver sendo lançado em órbita e como ele suportaria um ambiente da microgravidade. E na época pouco se sabia quais seriam os efeitos que o voo espacial poderia causar nos seres vivos, né? Então, com isso, os engenheiros viam os voos animais como precursores necessários para as missões posteriores que viriam as humanas. Outra coisa também que a gente tem que destacar aqui é que a tecnologia suborbital ainda não havia sido desenvolvida. Então, não havia expectativa que a Laika sobrevivesse. Então, para que ela não sofresse tanto, foi feito um treinamento para que ela e outros cães selecionados ali para a missão entrassem em adaptações de pequenas cabines do Sputnik para que eles se habituassem, né, com o ambiente ali da nave e tudo mais. E com isso eles ficavam presos ali dentro dessa espécie de nave, né, que seria tipo um protótipo da Sputnik. Eles ficavam ali presos num período de até 20 dias para poder se acostumar com o ambiente fechado. Eles também foram colocados em espécie de centrífugas para eles sentirem a simulação da aceleração e do lançamento dos foguetes, e também foram expostos à simulação de ruídos para que eles se acostumassem com os ruídos da nave, né? Outra coisa também foi que eles tiveram um treinamento para comer gel especial de alta nutrição
estação, que no caso seria a comida deles no espaço. E então, com todo esse treinamento, a Laika foi lançada ao espaço no dia 3 de novembro de 1957. Então depois foi divulgado que a missão da Laika teria sido um sucesso, que ela teria morrido posteriormente devido ao oxigênio, no caso não teria morrido, né, ao oxigênio, eles teriam sacrificado ela antes para não passar por esse procedimento de perder o oxigênio e passar aquela agonia, né? Porém, as causas reais da morte da Laika só vieram ser divulgadas em 2002, tá ligado? Quando um artigo do cientista Dmitry Malashnikov, que participou do lançamento, ele disse que a Laika ali morreu de 5 a 7 horas após a decolagem, então foi muito depois da decolagem. E isso foi devido ao superaquecimento da cabine, ela não conseguiu superar ali o superaquecimento da cabine e acabou falecendo. Mas tem um porém aqui, a Sputnik só voltou para a superfície terrestre depois de 5 meses orbitando a Terra, e isso, os restos mortais da Laika estavam lá dentro ainda. Então, quando a Sputnik ele foi dar sua reentrada na Terra, ela acabou se desintegrando na atmosfera. E isso em 14 de abril de 1958. O mais triste nisso tudo é que a Sputnik 2 não foi projetada para ser recuperável. Então, os cientistas sabiam que eles não conseguiriam trazer a Laika de volta. Então, isso não era espanto para todo mundo que ela morreria ou que ela sofreria. Isso que é triste, né? Porque eles botaram a cachorrinha que não sabia de nada lá pro céu, mas com tudo isso, né, apesar de toda essa experiência ruim, isso abriu caminho para que em 1961 o soviético Yuri Gagarin se tornasse o primeiro homem a ir ao espaço. E inclusive, né, depois disso, o governo ali soviético até fez uma estátua e uma placa ali para homenagear a Laika, e ela foi instalada na Cidade das Estrelas, lá na Rússia. Isso aonde era ali a instalação de treinamento dos cosmonautas. Então a Laika ali foi um grande avanço para a tecnologia espacial, para os estudiosos e para os especialistas saberem como funcionaria e como o corpo humano reagiria a toda essa pressão que é ir pro espaço, né? Porque deve ser doido, mano. Eu vi uma vez que os caras que andam no caça, tá ligado? A força G é tão alta que eles diminuem de tamanho, tá ligado? E eu vi também que quando os astronautas vão lá pro espaço ou pra um lugar assim, eles esticam por causa da gravidade, não tem gravidade, tá ligado? Aí quando eles voltam, eles têm que ficar dentro de umas câmeras e tudo mais pra poder voltar todo o organismo, toda a musculatura e tudo mais. Deve ser muito doido, mano. Eu tô ligado que o treinamento deles também, antes deles ir, é fora do normal. Fora do normal, mano. Se vocês quiserem que a gente traga aqui um vídeo como o treinamento dos astronautas ou algo relacionado à NASA, alguma coisa assim, comente bastante aí que a gente traz bastante coisa pra vocês, viu? Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do jeito que eu abordei o assunto aqui. Então você já sabe, né? Deixa o seu like, ativa a notificação e espalhe o espalhável pra todo mundo, pro pai, pra mãe, pra tia, pro namorado, pra namorada, pra todo mundo, gente, pra todo mundo. Sem restrição de pessoas, eu quero que espalhe pra todo mundo, até pros bichos, pros animais. Faz lá um canal, faz um canal, né, pro seu cachorro, pro seu gato, inscreve lá ele e já era, tá ligado? Tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis.